Shalom, meus queridos, graça e paz, Pastor Josué, passando aqui para nós iniciarmos a nossa caminhada de leitura dos Salmos, estudos e orações. Creio que vai edificar a sua vida, a sua casa. Sem perda de tempo, já deixa seu like, se inscreva nesse canal. E vamos começar hoje pelo Salmo 1, amém? Salmo poderoso que eu creio de uma certa forma vai edificar a sua vida. Todos os dias vamos estar lendo um salmo, e falando um pouquinho e orando no final. Salmos 1 diz assim: Bem-aventurado o varão que anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, não são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Eu quero deixar dois versículos, para a gente, focar aqui nesse estudo. Versículo 2 do capítulo 1 de Salmo diz assim, o 2 e o 3: Antes, o seu tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quando a palavra do Senhor ela fala aqui em Salmos sobre o prazer do justo, é na lei do Senhor e nela medita dia e noite, o salmista está falando da própria palavra de Deus, dos seus princípios, claro, naquele tempo ali falando da Torá, dos mandamentos, deixado por Moisés. Eu creio que hoje a gente, tem a Bíblia para ler em casa, a palavra do Senhor para você estar meditando nela. E o salmista, é claro, o justo medita nela dia e noite. O que ele quer nos ensinar? Aquele que realmente medita na palavra do Senhor, aquele que busca conhecer quem Deus é de verdade, ele sempre está ligado e conectado com ele dia e noite. Esse meditar é mais do que simplesmente ler a palavra, é mais do que ler como um jornal, é ler, meditar, absorver, alimentar da palavra, porque a palavra é o próprio Deus, a palavra fala do próprio Deus e a palavra, a Bíblia fala que ela gera vida. E se ela gera vida em nós, o que eu entendo? A palavra do Senhor diz que o Cristo ele é o pão vivo que desceu do céu. Então o que eu entendo? Esse pão, quando falamos de pão, falamos de alimento. Então o próprio Deus, o próprio Cristo vem a nós para que nós possamos alimentar dele todos os dias, alimentar da sua palavra, alimentar do seu caráter, dos seus princípios, para que possamos ter uma vida em retidão como ele quer. Então o salmista está nos levando para esse lugar de tenha o seu prazer na lei do Senhor e medite nela dia e noite. Quando se fala de prazer, é um lugar, um ambiente deleitoso, de gozo, de alegria, de satisfação. Eu estou satisfeito, eu sinto prazer em estar na presença do Senhor e meditar na tua palavra. Então o salmista Davi ele nos leva para esse lugar e para esse ambiente. O versículo 3 diz assim: Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. E tudo quanto fizer prosperará. Mais algo extraordinário que o salmista está nos deixando. O justo é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. É como aquela árvore que é plantada próxima a um rio, que passa as estações e ela continua verdinha, ela continua florescendo, ela continua produzindo, porque ela está em um lugar plantado a uma terra fértil, que está sendo regada dia e noite. O que eu aprendo? Quando nós estamos firmados em Deus, que as nossas raízes estão firmadas nele, baseadas nele, podemos crescer, podemos florescer
podemos dar fruto no tempo certo, nas suas estações próprias. Então, o salmista Davi está dizendo: quem tem suas raízes firmadas em Deus, nos ribeiros de águas, eu acredito que ele está nos ensinando algo profundo, de que no tempo e na estação certa vai florescer. Quantas pessoas, que no tempo de produzir, no tempo de avançar, estão regredindo, estão em crise, em depressão, em situações difíceis em sua casa, mas sabe por quê? Porque simplesmente não entendeu que é chegado o tempo de realmente firmar suas raízes em Deus. Quando a gente, né, vai estudar um pouco sobre, né, engenharia, ou até mesmo quem conhece um pouco disso, sabe? Para construir um prédio, né, quanto mais alto ele é, mais profundo são suas bases. Então, se você quer crescer em Deus, se você realmente quer aprender mais dele, se você quer que ele te use de uma maneira extraordinária, você precisa aprofundar as suas raízes. E essas raízes têm que estar firmadas nele, o rio de água viva, que o próprio salmista está dizendo, que esses ribeiros de águas é o próprio Deus, é a sua palavra, é os seus princípios, é o seu caráter. Então que essa palavra, querida, ela venha fazer sentido na sua vida. Porque muitas coisas na sua vida estão dando errado, não estão dando certo, porque justamente você precisa ter as suas raízes nele, banhadas, lavadas pelas águas desse ribeiro chamado Cristo, todos os dias. Então, que você venha, né, compreender essa palavra no dia de hoje. Salmos 1, né, medita aí na sua casa, senta com a sua família, com seus filhos. Eu creio que irá edificar tremendamente o seu lar. Que Deus te abençoe. Quero estar orando por você para a gente estar finalizando esse estudo do dia de hoje. Eu creio que irá, né, compartilhe, né, com quem você conhece, com um amigo, com um vizinho, né, com os colegas de classe, você que é estudante. Eu creio que irá mudar a vida de muitas pessoas. Feche os seus olhos, Pai. No nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse tempo, por esse dia, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, na vida desse lar, na vida desse pai de família. Minha oração é que a tua palavra, Pai, como diz aqui o salmista Davi no versículo 2, que viemos meditar nela dia e noite. Que a luz do Senhor seja, que a palavra do Senhor seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que viemos meditar nela de noite. Como diz o salmista Davi, que as nossas raízes vêm estar firmadas em Ti, através da palavra. Que viemos buscar a Tua face. E eu creio que tudo que nós fizermos, ó Pai, iremos prosperar, iremos romper, porque a nossa base está firmada no Senhor. Então, Pai, eu oro para que esse lar seja alcançado por esse nível de revelação da Tua palavra, por esse nível de aprofundamento de raízes em Ti, Pai. E eu creio, Deus, que todos aqueles que estão na Tua presença irão florescer no tempo certo, irão crescer dentro da estação própria. Eu oro para que esse lá seja alcançado numa medida alta de entendimento e compreensão do Teu Evangelho, para que realmente os Teus projetos, as Tuas promessas venha se cumprir dentro desse lar e dessa família. É que eu oro e abençoo o dia de quem está me ouvindo nesse instante. Em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Vai viver o melhor dia da tua vida.